aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar de Grêmio e dessa segunda rodada de Campeonato Brasileiro, o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa as notificações. Também confere as redes sociais dos meus apoiadores, a Casa de Carnes Mania do Gaúcho, a Rafa Nata Presentes e o Empório dos Óculos. Moçada, o Grêmio joga neste sábado, às 9 da noite, contra o Cruzeiro lá na Independência. Cruzeiro que está acertando, né, a situação com a Minas Arena para voltar a jogar no Mineirão. Então, entrando num acordo aí, o Cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão em breve. Mas, por enquanto, vai jogar na Independência. Independência que estará lotado para esse confronto entre Grêmio e Cruzeiro. O retorno, né, das duas equipes, o reencontro das duas equipes, agora acontecendo na Série A do Campeonato Brasileiro. O último encontro entre as duas equipes que aconteceu aqui em Porto Alegre, o Grêmio está pagando até agora, né, que foi aquela confusão, a briga que teve lá na Arquibancada Norte, e o Grêmio vai passar agora, já teve que jogar contra o Santos lá no Alfredo Jaconi, e os próximos 3 jogos na Arena vai ter que jogar sem Arquibancada Norte. O Grêmio está tentando um movimento aí para liberar, para tentar fazer com que no Clássico Grenal tenha a presença da torcida na Arquibancada Norte. Depois tem outros 2 jogos, aliás, antes tem outros 2 jogos, contra o Bragantino e contra o Fortaleza. Mas o Grêmio tenta aí alguma movimentação para liberar a Arquibancada Norte. Mas isso é assunto para depois. Né? Para a gente falar agora sobre o time do Grêmio para esse confronto contra o Cruzeiro. Renato viveu uma semana até de expectativa, né? Ou pelo menos o início da semana de expectativa, querendo saber, bom, vou contar com alguém de volta a esse time, desses 11 jogadores que estão, ou 12 jogadores que estavam no departamento médico, será que conta com o retorno de alguém? Foi o que pensou o Renato. Mas, para não alegria do Renato, apenas um jogador está voltando. E esse jogador é o Lucas Silva. O Lucas Silva deve ser titular do meio-campo do Grêmio contra o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro que tentou também a contratação do Lucas Silva, mas o jogador vai ficar no Grêmio, vai cumprir o seu contrato com o Grêmio até o fim. O contrato do Lucas Silva termina no final do ano. E ele vai ser titular nesse jogo deste sábado contra o Cruzeiro. Sem contar com o Vijaçante, ainda sem contar com o Carbajo, que está com um problema de pubalgia, e aí é tratamento, não é cirurgia. Cirurgia, neste caso, é o último recurso. Tem vários exemplos já que a gente foi acompanhando ao longo dos anos aí, de jogadores que foram tratando e jogam com dor, e jogam no sacrifício, mas é a situação que vai acabar acontecendo. Então o Carbajo é um desses jogadores. O PP está numa fase final de recuperação da lesão muscular, então sem esses jogadores, o Renato vai ter que mais uma vez recuar o Bitelo para jogar ao lado do Lucas Silva. E aí que vem a grande questão desse time do Grêmio, e talvez o principal mistério que o Renato vai levar até a hora do jogo. O Renato certamente definiu isso no treino fechado da manhã desta sexta-feira. E qual é a definição? Entre Natan, no meio-campo, ou Zinho. Um dos dois começando a partida como titular. Estou acreditando que vai jogar o Natan. E por vários aspectos joga o Natan. Para povoar um pouco mais o meio-campo, para não dar muito mais espaço, e também para botar um pouco mais de experiência, colocar um jogador que conhece bem ali, jogou até bem pouco tempo atrás aí no Atlético Mineiro, conhece bem a rivalidade, conhece bem o local. Então colocar o Natan também para povoar o meio-campo e utilizar a experiência do Natan nesse jogo. O João Pedro, que foi liberado no início da semana para acompanhar o nascimento da filha, também volta ao time normalmente, até porque o Fábio ainda não voltou. Então o João Pedro vai acabar jogando. Então o Grêmio para jogar contra o Cruzeiro tem Adriel, tem João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa. Né, Diogo Barbosa que fez boa atuação na partida lá diante do Santos no Alfredo Jaconi. O meio-campo, aí com essas novidades, vamos colocar assim, de Lucas Silva, Bitelo e Natan. E mais à frente, Cristaldo e Vina, ou seja, todos eles jogadores de meio-campo. O Vina e o Cristaldo, meias mais avançados, mas não atacantes. Então, um meio-campo bem povoado para chegar na frente com o Luís Soares. E é assim que o Grêmio deve começar a partida diante do Cruzeiro. E depois no jogo contra o ABC, o jogo do próximo da próxima quinta-feira na Arena pela Copa do Brasil, talvez já com algum retorno de alguns jogadores, a gente pode imaginar que o Fábio, o PP e o Carbajo sejam jogadores que podem voltar nessa partida diante do ABC. O Grêmio foi de voo fretado para Belo Horizonte e vai de voo fretado também para jogar contra o Cuiabá na Arena Pantanal no próximo final de semana. E aí tem uma ação de marketing que o Grêmio vai fazendo, porque quem está colocando dinheiro para o Grêmio ir de avião é o Celso Rigo, mais uma vez.
Ele que é o grande cara que está viabilizando as coisas para o Grêmio nessa temporada. Então, certamente a gente vai ver da chegada aí nas redes sociais, da chegada do Grêmio a Belo Horizonte, alguns jogadores com aquele bonezinho, com a marca da empresa do Celso Rigo. Os jogadores vão descer do avião, serão clicados ali pelo Lucas Weber, o fotógrafo do Grêmio, e aí a gente vai ver certamente alguns deles utilizando o boné da empresa do Celso Rigo. E tá certo, o Grêmio tem que fazer isso, as parcerias de marketing para viabilizar algumas situações, e entre elas esses voos fretados, né, para dar também uma tranquilizada para que o Renato consiga cumprir o cronograma todo ele de treinamentos, de descanso e de deslocamento do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Valeu, moçada, a gente segue falando de Grêmio por aqui. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Me ajudem aí, rumo aos 10 mil inscritos aqui no canal. Bora, me ajuda? Então vambora, vem comigo. Grande abraço, até o próximo vídeo.